Eu mandei agora há pouco por e-mail isso aqui para vocês, tá, gente? Eu esqueci de mandar antes. Então, se vocês quiserem abrir rapidinho para acompanhar, tá? Eu peço desculpa que eu esqueci de mandar antes esse documento. Mandei faz uns 10 minutos para vocês. Eu estava vendo o que ia dar para vocês hoje, me lembrei que era bom dar uma revisada e olhar essa prática aqui. Tá? Não há necessidade, eu vou acompanhando, eu vou lendo o que está aqui e vou fazendo aqui no nosso programinha e vou explicando já. A ideia é que vocês compreendam o que eu vou fazer aqui. Tá? Então, esse aqui é um exercício sobre os fatores que afetam a respiração. Aqui, ó, fatores, não, esse aqui fatores que afetam a respiração. Tá? Então, tá aqui os fatores. E o primeiro efeito é sobre o surfactante, aquela substância, aquele mistura de fosfolipídios, glicoproteínas, que eu falei para vocês que tem a função de quebrar a tensão superficial exercida pelas pontes de hidrogênio, né, que compõem a molécula de água, e essa tensão superficial forma, então, digamos, uma película, né, uma membrana na superfície do meio líquido que está em contato com o ar. E aí eu falei para vocês que o problema disso aí com a gente é que existe uma umidade nos alvéolos pulmonares, existe o sangue que é líquido do outro lado, né? Então tem o ar que entrando no alvéolo e isso cria uma tensão superficial no epitélio alveolar, né? E provocando então uma aproximação do epitélio alveolar e o que ia acontecer, o alvéolo colabar. E aí a figura que eu quis que vocês gravassem, que eu falei para vocês, se os alvéolos são cachos de uva, cada alvéolo é um grão de uva, o alvéolo colabado seria uma uva passa, né? Murchinha. E aí, como o epitélio está fechado, né? Não tem contato, fica dificultoso a respiração e a troca gasosa. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E vamos, sem mais demoras, né? Vamos fazer, então, aqui tem um pulmãozinho simulado, né? Um vidrozinho com 2 balões, né? Que é o pulmão simulado. Aqui está o diafragma, tá? E aí eu vou dar um start aqui, ó, e ele vai começar a lá aquele entra e sai da inspiração e expiração, que é o nosso volume corrente ou volume tidal. Aqui do lado diz assim, ó, efeito surfactante. Limpe os dados se houver. O raio do tubo deve estar em 15, já está tudo, tudo ajustado. Tá? O raio de 15, 15 movimentos por minuto, desculpe, né? O raio de 5 milímetros, 5 milímetros. Clique em iniciar. Então, vamos de novo. Vamos clicar em iniciar. Então, ele vai fazer a inspiração, inspira, expira, inspira, expira, inspira. Então, cada inspiração e expiração, o diafragma, então, provoca, né, uma diminuição da caixa torácica, da pressão interna da caixa torácica, cada contração do diafragma faz uma inspiração. Tá? Esse aqui é o volume tidal, o volume corrente. Esse programa é para humanos, né? Então, a gente já sabe que fica mais ou menos lá em 500 ml. Então, clique em seguida, clique em registrar. Então, registramos os dados, né? E aí ficou lá mais ou menos, ó, raio de 5, 15 movimentos por minuto, 5 de surfactante, pressão no pulmão, pressão no outro pulmão, volume total de ar. Tá? Vamos continuar. Então, essa aqui é a nossa linha base, vamos continuar fazendo o restante. Tá? Aí ele vai dizer assim, ó, isso irá servir como linha base, ou controle para nossas corridas experimentais. Agora, clique em para adicionar ao sistema e em surfactante nos pulmões. Adicionou o surfactante, ó, de novo. 1, 2, e vamos no start. Eu quero que vocês percebam a diferença da onda, né, se vai haver mais ou menos inspiração, que é mais volume, né, de ar inspirado. Olha lá, ó. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, e assim vai. Então, já deve ter uma diferença da quantidade de ar que é
inalado, né, que entra nas vias respiratórias, simplesmente porque nós adicionamos surfactante, quebrou mais aquela tensão superficial, né, possibilitando então uma melhor de troca gasosa. Vou registrar os dados, tá? Nota aqui, ó, o primeiro, né, a primeira linha que foi o nosso controle, volume total 100 ml, digamos, né, vou arredondar, e 140 com surfactante. Tá? Vamos fazer de novo, ó. Clique em surfactante e adicione todo o restante. Vamos lá. Tem mais, acabou. Vamos de novo. Olha só, quanto mais surfactante é adicionado, maior a capacidade inspiratória desse vivente aqui. Mais surfactante, maior a capacidade, olha só. Tá? E diminui, então, comparativamente, né? Quanto mais surfactante, menor é a resistência que o ar tem para entrar nas vias. Tá? Menor a resistência que o ar tem para chegar até os alvéolos e fazer troca, né? Nos alvéolos. Então, os alvéolos ficam mais flexíveis, digamos assim. Então, o ar consegue dilatar mais, consegue entrar mais ar. Tá? Vamos para cá, então, agora. Ó. Vamos registrar os dados. Ó, botei todos, dobrou, praticamente, dobrou o volume, né? Aí diz assim, ó, perguntas, né? Quando o surfactante é adicionado, o que acontece com o volume tidal ou o volume corrente? Bom, a gente viu isso. O volume tidal ou o volume corrente aumenta, né? Amarelinho e depois o azul, tá? Adicionando surfactante aumenta. Por quê? Porque o surfactante vai diminuir a tensão superficial, quebrando aquela tendência de colabamento, né? E também diminuindo a resistência do ar para fazer as trocas, tá? A resistência que já existe ali. Outra pergunta, como resultado da mudança do volume corrente, o que aconteceu com o fluxo de cada pulmão e por que acontece? Lógico, isso é a pergunta, né? Se aumentou o volume corrente, lógico que o volume de cada pulmão aumentou, né? Então, pulmão direito e esquerdo, tá? E aqui o volume total, com certeza, vai aumentar. Quanto mais surfactante se adiciona, né? Então aqui o controle, do controle para a segunda bateria aqui que a gente fez já aumentou de 50 para 70 e colocando tudo que a gente podia ter colocado surfactante, tá? E aí eu digo para vocês, ó, vocês perceberam que quanto mais surfactante, mais fácil fica de captar, mais oxigênio, consequentemente, a gente consegue jogar nas nossas via respiratória e, consequentemente, transportar mais quantidade de oxigênio, vão ter mais oxigênio circulante, o que vai ocasionar um menor cansaço, por exemplo, exercício físico, né? E aí, então, existe aqueles dopings, né? Às vezes, um doping que às vezes vocês vê lá na Olimpíada, jogador de futebol ou algum esporte, o cara é desclassificado e o motivo é porque ele estava usando um descongestionante nasal. Ele disse que estava gripado e usou um descongestionante, usou um medicamento X lá, e esse descongestionante específico que ele usou, esse medicamento X específico que ele usou, possui na sua constituição alguma mistura de fosfolipídio, né, semelhante ao nosso surfactante. Então, isso vai facilitar a troca gasosa, vai melhorar o condicionamento desse cara, e aí ele vai correr 40 quilômetros, transportando mais oxigênio para as células, não vai entrar em glicólise anaeróbica, não vai fazer anaerobiose, não vai produzir lactato, quer dizer, vai ficar, desculpe, vai ficar muito mais fácil para ele, ficar muito mais fácil para ele transportar o oxigênio entre os tecidos, tá? Os jogadores de futebol nosso aqui do Rio Grande do Sul, principalmente, fazem muito isso, mas num doping fisiológico. Não sei se eu já falei para vocês do doping fisiológico semestre passado, eu acredito que não, porque não fui eu que dei sangue para vocês. A gente chama de doping fisiológico quando o nosso organismo consegue fazer isso aqui, sozinho. O que eles fazem aqui? Normalmente Grêmio e Inter já não jogam nada mesmo, né? Estão duas carroças aí jogando, mas quando começam os campeonatos, normalmente os caras vão fazer aquela pré-temporada, aqueles
treinos lá na região da Serra, Gramado, Canela. Às vezes os caras viajam para o Peru, viajam para locais com alta altitude, né? E quanto mais alto, quanto maior a altitude, quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. O ar fica mais rarefeito, é mais difícil de captar oxigênio. O que acontece? Só que não tem nada a ver com surfactante, tá? O que eu estou falando para vocês aqui, eu já comecei a falar de doping e resolvi falar isso agora. Não tem nada a ver com surfactante. O que acontece? O cara subiu lá 2.000 metros de altitude e começou a fazer exercício físico e treinar. Ele está a 2.000 metros de altitude, treinando, começa a sentir cansaço, fadiga muscular muito fácil, porque não tem conseguido transportar oxigênio suficiente. O oxigênio está rarefeito. Aquelas moléculas de hemoglobina que tem dentro das nossas células sanguíneas, elas conseguem cada uma carregar até 4 moléculas de oxigênio. Então a hemoglobina carrega um oxigênio, 2, 3 ou 4 oxigênios. Tá? Aqui no nível do mar, o ar está bem disponível, a pressão atmosférica é alta, então a gente tem mais capacidade, mais fácil capta. Normalmente, nossas hemoglobinas estão todas saturadas, ou seja, todas elas estão carregando 4 moléculas de oxigênio. Se vocês forem para um lugar mais pobre de oxigênio, não vai ocorrer saturação. Então, está lá em 2.000 metros de altitude, as hemoglobinas começam a carregar 3, ou 2, ou 1 molécula de oxigênio, ou nenhuma molécula de oxigênio, né? E aí começa a faltar oxigênio para a atividade metabólica de tecidos musculares, por exemplo, aquela cãibrazinha, com a produção de lactato, né? Dor, cansaço, fadiga. Bom, lá quando deram sangue para você semestre passado, devem ter falado, né, que a gente está sempre produzindo células sanguíneas. Existe um estímulo para a produção de células sanguíneas, né, através da secreção de eritropoetina, um hormônio que é produzido pelo rim, né, e o rim percebe então essa falta de oxigenação, essa baixa oxigenação sanguínea, e começa a liberar eritropoetina. Tá? Eritropoetina vai fazer lá nas células mãe a maior produção, provocar a maior produção de células vermelhas para transporte de mais oxigênio. E se vocês lembrarem da Físio A, lá quando falaram em sangue para vocês, devem ter dito que uma célula sanguínea, depois de produzida, ela tem uma hemácia, né? Tem uma vida útil de mais ou menos, fica circulando viva aproximadamente 120 dias. Depois disso, ela fica velhinha, né? E acaba sendo sequestrada, retirada da circulação pelo baço, né? Então ela vai ser sequestrada, vai ser retirada, da nossa circulação e novas vão sendo produzidas. Então, depois que começou a produção de células sanguíneas, a gente tem 120 dias circulando aquela célula sanguínea. Então, vocês saem daqui agora, vamos botar em números, né? Vocês saem de Santa Maria, nível do mar, com, sei lá, 10 milhões de hemácias. Chegam lá em Lima, no Peru, com essas mesmas 10 milhões de hemácias. Lá em Lima, no Peru, vocês vão começar a sentir dificuldade e começam a produzir mais células para poder transportar a mesma quantidade de oxigênio que vocês tinham que ter, que vocês necessitam para o metabolismo. Aqui, 10 milhões de células de massas conseguia fazer esse transporte suficiente para o metabolismo de vocês. Lá no Peru, não é suficiente. Então, vocês vão provocar a produção de 5, 10 milhões a mais. Ficam lá, então, no Peru, 20, 30 dias, produz um monte de célula sanguínea. A hora que vocês não estão mais sentindo cansaço, que já estão adaptados, volta para a região que vocês são originários, né? Então, o pessoal, o time de futebol volta para jogar em Porto Alegre. E quando chega em Porto Alegre, esse cara está com o dobro de células transportando oxigênio. Os tecidos musculares vão estar muito mais nutridos com oxigênio, e no mínimo por 4 meses eles vão estar, entre aspas, dopados, né? Recebendo, então, tem um aporte mais de oxigênio pelo aporte maior de sangue circulante, e esse doping a gente diz que não é um doping que ele usou droga, é um doping que o próprio organismo provocou, então a gente diz que é um doping entre aspas, né? É um doping fisiológico, tá? Eu falei nisso agora, que não tem nada a ver
né, com surfactante, mas é que eu comecei a falar de surfactante aqui, me lembrei do doping que o pessoal usa, utilizando então alguns descongestionantes nasais, alguns medicamentos para pneumonia, alguma coisa nesse sentido. Se fazem de louco quando os exames antidoping pegam, mas eu não sabia, o médico me receitou, eu nem sabia. Sabia sim. Tá? E aí, professor, fala. o doping fisiológico é usado em animais de corrida também, não? Só um pouquinho que eu vou botar o fone aqui que tá bem baixinho. Pode falar agora. Alô? O doping fisiológico Uhum. é usado também em animais de competição, não? Olha, pode ser. É o mesmo mecanismo. Tem um equino, leva lá para Gramado, corre na Hípica em Porto Alegre, leva em Gramado, deixa um mês lá passeando. Né? Ou se tiver dinheiro, leva para o Peru. Pode ser feito sim. Pode ser feito. E dá resultado. Tá? Então tá. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Então vamos adiante. Tá? Então o que eu queria mostrar para vocês, ó, que quanto mais surfactante a pessoa conseguir produzir ou utilizar em outras vias, né, maior vai ser o fluxo, o volume, né, que vai estar circulando pelos nossos pulmões, consequentemente mais captação de oxigênio, certo? Próximo exercício, então, exercício 2, exclua todos os dados. Vamos excluir tudo. Clear e clear. Yes. Tá? Se houver qualquer traçado no osciloscópio, clear. Tá. Flush, vamos fazer o flush, né? Vamos lavar. Lavamos aqui, então tiramos de novo. Tá? Tiramos o surfactante. Coloca o raio em 5, tá? O raio está em 5, a bomba está fixa em 15, tudo bem. Eu vou botar para 12 só de raiva. Não, deixa em 15. Né? Mais ou menos 12, mas o programa aqui dá 15, tudo bem. Clique em iniciar e vamos fazer o rastreamento do volume down, né? Tá? Iniciar e permite que o rastreamento percorra todo o comprimento do monitor no osciloscópio. Tá? Observe o movimento e como alteração entre os valores positivos e negativos. Inspira, expira, inspira, expira. E vai, inspirando, expirando, inspirando, expirando, inspirando, expirando, inspirando, expirando. Tá? Então, nós estamos aqui novamente com aquela linha base que a gente tinha. E agora ele diz assim, agora clique na válvula para o pulmão esquerdo, que atualmente lê-se válvula fechada. Não se lê válvula fechada, lê close, né? Mas tudo bem. Então, o pulmão esquerdo, ó, nós vamos abrir essa válvula. Tá? Isso aqui, ó, essa atividade que a gente está fazendo é uma investigação, né, de pneumotórax. O que é pneumotórax? Pneumotórax é uma patologia, não. É um trauma, né? Um acontecimento traumático que provoca, então, uma ruptura da parede do tórax, né, e a comunicação do meio externo com o meio interno. Houve lá um cão, um animal, um atropelamento, uma lesão, sei lá, um touro aspou o tórax de um outro animal, o bicho caiu numa ribanceira e se grudou nas árvores. Então, quer dizer, uma pessoa sofreu um acidente de carro e rompeu uma costela e deu fratura externa. Então, quer dizer, diversos fatores, mas normalmente um fator traumático. Nós vamos investigar aqui. Então, nós temos uma pessoa respirando normal e vamos provocar a abertura da válvula para simular um pneumotórax. Tá? Abriu, fechou. Ó, viram? Quando eu abri, o pulmão colabou. Tá? O pulmão foi colabado. Totalmente fechadinho. Certo? Agora clique em iniciar e permita que o rastreamento de varredura o comprimento do monitor com o microscópio. Tudo bem. Vamos clicar aqui. Ó, caiu. Foi lá para baixo. Por quê? Lógico que só tem um pulmão funcionando, né? O outro fechou. O outro colabou. Murchou, colabou. Tá? Lá, tchum, tchum, tchum. Vamos registrar os dados. Olha aqui, ó. Pressão zerinho. Então, lógico que a pressão total foi diminuída pela metade, 100 para 50. Lógico, só tem um pulmão, são dois, metade é um, de 100 baixou para metade. Por quê? Porque o pulmão esquerdo aqui está totalmente colabado. Registrei os dados,
Responda, o que acontece com o pulmão esquerdo quando clicou na válvula? Bom, o que aconteceu aqui? Ele fechou, ele colabou, né? Por que ele colaba? Alguém tem uma opinião? Por que acontece isso? Ninguém se atreve? Tempo. Bom, gente, o que acontece... Vamos fazer uma coisa, ó. Todo mundo já brincou com uma seringa de plástica, aquela descartável de injeção, né? Então vamos imaginar uma coisa. Vocês estão com uma seringa plástica na mão, sem agulha, está na mão direita de vocês. Vocês vão pegar essa seringa e no bisel, na ponta da seringa, onde vocês colocam a agulha, vocês vão apertar ali, vão ocluir totalmente, fechar, tá? Com o dedo indicador da outra mão esquerda. Certo? Vocês estão ali. Agora tenta puxar o êmbolo da seringa para trás. Não vai conseguir, ou vão conseguir com muito esforço. E se vocês conseguirem com esforço, vocês vão acabar verificando que o dedinho de vocês, a ponta do dedo, está sendo sugada para dentro da seringa, não é isso? Por quê? Porque vocês estão provocando uma pressão negativa, ou seja, estão sugando na pressão negativa sobre a ponta do dedo de vocês ali, tá? Então vocês puxem ali e puxam ali, na medida de até 2 ml da seringa, puxa e fica tracionando. E o dedo de vocês lá, tracionado para dentro da seringa. Aí vem um amigo de vocês, alguém que está junto com vocês aí, ajuda, e faz um furinho no corpo da seringa. Ou seja, causou um pneumotórax na seringa. Pergunta, o dedo de vocês vai continuar sendo sugado para dentro? Não. Aquele dedo que está na ponta da agulha, da seringa, onde vai conectada a agulha ali, né? Vai ser sugado para dentro? Não vai. Por que ele não vai mais? Porque entrou ar na seringa. Não é isso? É. Então é o que acontece aqui, ó. Né? Quando vocês veem aqueles filmes de um avião no ar, aí acontece um acidente, alguém dá um tiro, quebra um vidro, o que acontece? Todo mundo é sugado para fora do avião. Por que o pessoal é sugado para fora do avião? Porque lá em cima a pressão é menor que aqui embaixo. Só que dentro da cabine ela é pressurizada. Porque senão o pessoal ia subir lá 20, 30, 50 mil pés e ia morrer porque não tem oxigênio. Então pressuriza para vocês conseguirem captar o oxigênio. Quando abre uma janela lá em cima, a pressão fora do avião é menor. Então o ar sai em direção do mais para o menos, não é isso? E leva todo mundo consigo. A mesma coisa aqui, tá? Em direção do mais para o menos. Dentro da nossa cavidade torácica existe uma pressão negativa constante. Existe uma pressão negativa dentro da cavidade torácica, sempre está ali. Para quê? Para fazer com que os pulmões tenham este formato. Vocês, infelizmente, não estão podendo ter aula presencial de anatomia. Mas quando tiverem, vocês vão lá naqueles tanques de anatomia lá cheio de formol e vão encontrar lá um bofe, quer dizer, um pulmão, né? O pessoal chama de bofe. Pegar os pulmões daqueles animais que estão lá, vão estar em cima da mesa e vão começar a olhar as estruturas. E quando vocês tirarem de dentro da água, com formol que está lá preservando aquele pulmão que tem uns 10, 15 anos lá dentro, vocês vão ver que não é esse formato. Não é isso aqui. É uma coisa mole, frouxa. Então, não é coisa de jogar um pano em cima da mesa, todo torcido. Né? Se vocês pegarem um coração de gado, um coração de galinha, ele tem uma estrutura. Tá? Ele tem um coração de gado. Quem já viu um coração de gado, quem já fez um churrasco com um coração de gado, se cortar no meio, vocês veem que ele tem uma estrutura. Pulmão, não. Pulmão, tu sabe qual é essa estrutura do pulmão? Porque tem uma foto num atlas que tu já viu. Tá? Então, o que acontece? Ele murcha. Por quê? Tecido conjuntivo frouxo. E se não tivesse essa pressão negativa dentro da caixa torácica, esse pulmão ia ficar assim sempre. Murcho, colabado.
Então, essa pressão negativa é que favorece e possibilita que o pulmão tenha uma estrutura. E essa pressão negativa, que eu disse para vocês, né, que na aula passada, que a gente falou de volumes e capacidades pulmonares, e aí eu falei lá para vocês que existe um ar residual, e mesmo que vocês procurem soprar tudo que tem, vocês não vão conseguir soprar tudo. Então tem aquele volume reserva expiratório, sopra, 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 até não aguentar mais. Soprou tudo? Não, não sopra tudo. Sempre fica um volume residual, na faixa de mais ou menos, em humanos, 1 litro, 1 litro e 100 de ar. Ah, por quê? Porque existe uma pressão negativa. Ora, quando eu fiz o pneumotórax, quando eu cravei aqui uma faca no peito da pessoa, aqui a pressão é negativa. Aqui fora a pressão está alta, 760 mdHg, ou seja, 760 milímetros de Hg, que é a nível do mar. Aqui a pressão fica na casa de uns 3 até, depende da pessoa, animal, de 3 a 6 milímetros de Hg menor. Tá? E o que acontece? Então está maior fora, vai do mais para o menos, o ar entra. O ar entra, ocupa o lugar do dedo de vocês na seringa de injeção. Ou seja, né, para de puxar, consequentemente, o nosso pulmão murcha, colaba, certo? Como é que vocês fazem isso agora? Vão curar esse bicho. Doutor veterinário, meu tourinho lá brigou com outro e deu uma espada no tórax lá do animal e o animal tá atirado no chão sem conseguir respirar. Aí o doutor veterinário vai lá, né, limpa a ferida e pega a sua agulhazinha, o seu tá faltando coisa aqui, ó. Ah, tá aqui. Pega o seu material e dá os pontinhos aqui e fecha. Mas eu não vou fechar ainda que tem outra pergunta. O que aconteceu com a taxa do volume? Ah, caiu pela metade. O que houve com a pressão no pulmão esquerdo? Será que o pulmão esquerdo foi afetado? Direito foi afetado? Não. O que houve? Diminuiu a pressão, ficou zerada. Professor, quando um trauma que arrebenta o diafragma e os órgãos vão partir. Exatamente, o pulmão pode colabar? Sim. Sim, 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 sim. Da mesma forma, tá? Não vai colabar dessa forma, porque vai existindo uma pressão negativa. Mas o principal que vai acontecer nesse caso, quando, por exemplo, tiver uma hérnia diafragmática, né? Uma ruptura do diafragma, uma hérnia diafragmática, uma lesão no diafragma, o que acontece é que aí as vísceras vão tomar local daqui. Porque as tripas que estão aqui embaixo, como eu disse você, né? Aquele monte de tripa que tem aqui, um monte de víscera, 11 metros de intestino delgado, estômago, 2 rins, fígado enorme, baço, pâncreas, e assim vai, bexiga, e aí vai, aumento, né? Tudo que está aqui está apertado, está apertadinho. Quando abre uma vaguinha e aqui tem uma pressão negativa, ele é puxado para dentro. Então as vísceras vão tomar espaço aqui. O principal problema que vai acontecer, a pressão negativa não vai se desfazer por isso, né? Mas o que vai acontecer é que ela vai se equalizar com a pressão do abdômen, tá? E o que vai acontecer? As vísceras vão tomar lugar do pulmão. Então, cada vez que vocês vão inspirar, o pulmão não consegue fazer aquela dilatação suficiente. O pulmão a área que o pulmão ia aumentar na inspiração está tomada por vísceras. Então, não tem área para o pulmão aumentar, ou seja, a inspiração fica prejudicada, tá? Então pergunta assim, ó, será que a pressão do outro pulmão foi afetada? Não. Por que não foi afetada? Porque existe uma divisão, as pleuras em humanos são separadas, né? Em ruminantes são separadas, mas em carnívoros não. Lembra que eu falei para vocês lá do carnívoro? Só para preparar para a aula de hoje. E aí diz assim, se não houvesse nada que separasse o pulmão esquerdo do pulmão direito, o que teria acontecido quando abriu a válvula? Se essa pleura do carnívoro é fenestrada, é porosa, o que teria acontecido com o outro pulmão? Ia murchar também, que é praticamente uma cavidade só. Então, os 2 pulmões ia ter 0 de volume total. Então, em carnívoro, o negócio é muito mais prejudicial, muito mais perigoso, um atropelamento do cachorro, do que em outros animais. O náufrago, aquele que caiu lá do filme lá, né?
que acontece? Bom, já falo do náufrago. Agora diz assim, agora clique na válvula, então tá. Então o veterinário foi lá, né? Vai lá, pega, faz uma asepsia, limpa, pega seu bisturi, a sua agulha, seu porta-agulha e tum, fechou. Fechou a válvula. Ué, o pulmão não voltou ao tamanho. Por que não voltou? Agora clique na válvula fechando. O que acontece? E por quê? O que acontece? Porque não aconteceu nada. Por que o pulmão não volta para o tamanho que deveria estar? Por quê? Porque eu preciso restabelecer a pressão negativa aqui dentro. Eu preciso tirar o ar que entrou para fora. Tá? Aí eu disse para você do náufrago, né? Aquele cara do filme, aquele do. Mesmo que fez o Forrest Gump, lá me esqueci o nome do autor. Filme antigo, aquele, do Wilson. Pega uma bola de basquete da Wilson e bota a mão assim. Fica o É o boneco Tom dele. Hanks. É, o Tom Hanks. Obrigado, Lucas. É o náufrago. Se o náufrago não aconteceu com ele, né? Ele quebrou só uns dentes lá, deu um soco na cara para tirar os próprios dentes que estava cariado lá. Mas se acontecesse com o náufrago dele na queda do avião, ele tem um pneumotórax, não ia ter ninguém para costurar ele lá. Lógico que vai acontecer uma cicatrização demorada, né? Por segunda intenção, enfim. Passando uns dias, cicatriz e fechou. Tá? O náufrago lá não tem uma bombinha, não tem um respirador, não tem um dreno para puxar o ar e restabelecer. Mas ele tem macrófagos, que fazem fagocitose, ou melhor, pinocitose quando é ar, né? Então os macrófagos vão fazer pinocitose. Tá? Vai demorar o quê? Não, rapidinho, em torno de um ano e pouco. Se ele não morrer antes disso, consegue restabelecer. Tá? Gente, é uma macrófago. Sabe, vocês já participaram da campanha da vacinação? Ou já deram injeção em algum animal? E às vezes o que acontece é que dá aquela injeção subcutânea, né? Principalmente as campanhas de vacinação, e pega a gurizada nova, que não tem prática nenhuma, e dá no baixo do corinho ali, e aí fica aquela bolinha de ar. Um bolotão. Aí o cliente vem reclamar lá, o proprietário do cachorrinho vem reclamar. Ah, meu cachorro com essa bolinha. Mas, não, faz uma massagenzinha. Isso. Dá um carocinho que demora. Faz uma massagenzinha. Ah, vai massageando, não se preocupa, com o tempo vai diminuir. Por que diminui? Macrófago tiram dali. Vão fazendo pinocitose, vão captando, jogando para o lado externo, vão tarará, parará, parará. Só que aquela bolinha daquele tamanho ali de. Tamanho do quê? Tamanho da ponta do dedo de vocês, demora 2 semanas, né? Às vezes mais. Tu imagina a quantidade de ar que tem que tirar dentro de uma cavidade torácica de um lado de um pulmão para tirar. Então é coisa de anos. Mas o organismo consegue? Consegue. Se o cara não morrer antes de nada, em 1 ano, 2, ele é capaz de voltar ao normal. Tá, mas a nível laboratorial, tu tá o veterinário e tá lá, o que esse cara vai fazer? Bom, se tá a campo, o mínimo que o cara tem que ter na mochila dele é uma torneira de 3 vias. Já viram uma torneira de 3 vias? Já viram uma torneira de 3 vias? Para quem não viu uma torneira de 3 vias, é isso aqui. Ó, tá, Mercado Livre, viu? 24 pila uma torneira. Tá aí, ó. É isso aí, pessoal. Tá certo, quem já viu, já viu. Aí, ó. O que é uma torneira de 3 vias? É isso aqui. Vocês vão botar um dreno dentro do tórax do animal. Um dreno dentro do tórax do animal. Tá? E vão colocar uma seringa grande, uns 20, 50 ml, sei lá, numa das duas extremidades. Certo? Aí vocês giram a torneirinha que fica econômico. Vamos dizer que tu botou a seringa aqui, ó. A seringa tá aqui embaixo. Tira a tampinha daqui. Bota a seringa aqui. Aqui. Aí tira a torneirinha que fique aqui, ó. Aqui tá passagem reta para lá, ó. Tá? Tá, vamos fazer como tá aqui então. A seringa vai para cá, desculpa. Tórax do animal aqui, seringa aqui. Tá? Ó, tá aberto. Eu boto a seringa aqui, puxo todo o ar que eu consegui na seringa. Giro a torneirinha que fique para cá, ó. E não vá para lá. Fique aqui, ó. Faz um desvio para cá. É só girar a torneirinha aqui.
Se girar para lá, se girar nesse sentido, esse aqui já vai para lá, não vai ter problema. Tá? Aí sopra, vai para fora. Bota de novo. Puxa, sopra, puxa, sopra. Vai fazer isso uns 150 vezes, no mínimo. Quando cansar a mão de fazer isso, cansou, dá um pontinho, deixa o dreno ali, bota uma tampinha no dreno e amanhã vem fazer de novo. Porque é lógico que na cirurgia que vocês fizeram, não conseguiram fechar 100%. Cirurgias torácicas, sempre você deixa um dreninho, porque tu vai ter que estar drenando o ar até que consiga cicatrizar 100%. Tá? Se tu tiver no nível de um ambulatório, existe uma maquininha para isso. É uma bombinha. Vocês podem até usar, se conseguir aquelas bombinhas de inalador, aquelas bombinhas de aquário, de fonte, invertendo ela lá dentro, inverte o diafragmazinha, em vez de suprar, ela chupa. Dá para fazer também. Tá? Então, dá para utilizar. Tá? Então, a gente consegue fazer isso. Então, por que não voltou o pulmão? Né? O que acontece e por quê? Não acontece nada, porque vocês têm que reestabelecer a pressão intratorácica negativa. Então daí o cara vai lá com a torneirinha, puxa, 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 e o pulmão vai voltar ao normal, tá? Então assim, ó, clique em redefinir ao lado do botão flush, tá? Então vamos clicar, reset, né? Aí ele vai, ó, vai voltar ao normal, tá? Clicar, voltou ao normal. Então puxou, puxou com a seringuinha, voltou. Lógico que em 1, 2 dias vai começar a entrar lentamente pelos pontos, pelas frestinhas dos pontos, vai, né? Vai complicar, então vocês vão ter que manter esse animal alguns quantos dias nessa situação, e aí vai. Tá? E novamente clique em iniciar. Então agora novamente vou clicar em iniciar. Então o animal estava com só um pulmão funcional, né? E agora a gente vai clicar em iniciar para ver a linha como é que fica. Ó, a linha, opa, estava lá embaixo, voltou ao normal. Certo? Aí, ó. Tchum, 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 tchum. Certo? Tá aí. E aí, descreva a relação necessária entre a pressão intratorácica e a pressão atmosférica para que ocorra a inspiração e a expiração. Qual é a relação necessária? Eu falei para vocês quando eu falei do avião lá, né? Qual é a relação? A relação necessária é que, para inspirar, a pressão lá dentro do pulmão tem que estar maior ou menor? Para inspirar, tem que estar menor. Então, inspira quando a pressão fica. Ó, já existe uma pressão negativa, na faixa de uns 3 a 5 milímetros de Hg menor que a pressão atmosférica. Quando vocês inspiram, essa pressão fica mais negativa ainda. Quando vocês expiram, ela volta para o nível normal de negatividade. Isso em repouso, né? Entenderam? Então, qual é a pressão? A relação. A relação é que, para inspirar, a pressão tem que ficar menor do que já está, né? E para expirar, ela tem que voltar ao estado normal, no mínimo, ou ficar maior para soprar o ar. Em resumo, é o quê? É o que eu falei do avião. Sempre do maior para o menor. De onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Então, para inspirar, a pressão interna tem que ser menor. Para ir do mais para o menor, né? Então, vai para dentro, por quê? Fora está maior. Então, a pressão intratorácica é menor. Para expirar, a pressão intratorácica tem que voltar ao normal que era, ou pelo menos voltar ao normal, se for, como eu disse para vocês, em repouso, né? Ou ficar maior para jogar mais ar para fora. Certo? E é isso. Entenderam? É uma linha rapidinha, boa de brincar no computador. Infelizmente, vocês não têm a oportunidade de brincar lá no computador, né? Mas é interessante, tá? Tira dúvidas, fala umas bobaginhas de doping, umas coisinhas, para ligar vocês no mundo real. Gente, é isso. Tá? Alguém está com dúvida? Ficou alguma coisa? Vamos ver ali. Tem alguém digitando? Ótimo. Então tá. Então vou cortar aqui. Vou parar a gravação.